Agora eu pergunto, o que significa fazer parte do reino de Deus? Do governo de Deus? Tem que ter humildade. E a humildade é esse entendimento que nós viemos dele, somos dele e para ele voltaremos. Não vivemos para nós, vivemos para ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nas segundas-feiras nós temos aquele papo esperado, né? Toda segunda-feira pela manhã, 9 horas. Nós falamos com o apóstolo Neuci José Rorato e nós falamos sobre as coisas do reino de Deus, sobre todas essas a nossa vida cotidiana, que deve ser uma vida voltada para Deus e para as coisas do seu reino. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos segue, nos assiste. Desejo a todos um lindo e abençoado dia. Que esse dia, regado com a palavra, você tenha uma mente mais firme e os propósitos bem determinados também. É isso aí, nós estamos falando já há algumas semanas, nós começamos a falar sobre o irmão Miqueias, né? Porque o irmão Miqueias, ele nos traz uma pergunta que é quase universal sobre como que a gente pode fazer para agradar a Deus. Então o pastor Neuci esteve discorrendo sobre esse versículo, que é versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias, que diz: ele te declarou, homem, o que é bom. Olha, o que é bom é o que o Senhor, e o que o Senhor pede de ti? O que o Senhor pede? Que pratique a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Nós íamos falar sobre esse assunto em um episódio. Findou que falamos num episódio só sobre andar na justiça. Na semana passada, feriadãozão de Páscoa, nós falamos sobre a misericórdia. E esta semana nós vamos falar sobre andar humildemente com Deus. Pastor, o que é isso? Andar humildemente com Deus. A gente precisa refletir, por exemplo, em se tratando de um conceito, de um conselho, vindo de alguém, vamos examinar esse alguém. Quem deu esse conselho? E esse conselho de coisas boas para o ser humano é Deus que dá, usando a instrumentalidade do profeta Miqueias. E é impressionante. Por exemplo, vamos lá. Nós precisamos sermos mais seletivos em avaliar o que a gente ouve, o que a gente lê, as fontes. E quando eu descobri que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é penetrante, ela penetra no interior do ser humano ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. A palavra é apta para discernir pensamentos e intencionalidades do coração. Então, quando a gente descobre essa fonte de quem fala, quem dá os conselhos, quem dá a receita, opa, essa receita tem crédito. A palavra de Deus tem crédito para mim. Os conselhos de Deus têm muito crédito para mim. Minha vida só mudou o rumo e resultados quando eu comecei a priorizar os conselhos da palavra de Deus. Comecei a valorizar
o que Deus fala. O que Deus fala, Deus não é moleque, não é um fanfarrão, não é um palrador de palavras levianas, não. A palavra de Deus tem peso, tem significado, tem proveito, tem conteúdo, tem substância. E valorizando a palavra, eu fui vendo que o meu ser interior, a minha natureza divina, foi reagindo, foi ressurgindo, foi ressuscitando, foi se revigorando. E é exatamente isso. Porque nós temos duas naturezas. A hereditária, que vem lá de Adão e Eva, e a natureza de Cristo. Pois ele morreu a nossa morte, ressuscitou para nos dar uma nova oportunidade de vida e ressuscitou-nos espiritualmente para que o nosso espírito voltasse a conectar, se relacionar e andar em comunhão com Deus. Então, antes de discutir o que significa andar humildemente com Deus, significa que o que Deus falou está falado. Não se discute a palavra de Deus. Não se discute conselho divino. Não se discute o que fazer. Se discute como eu vou fazer, pastora, para me andar humildemente com Deus. O que significa andar humildemente com Deus? Significa que eu aceito o senhorio dele sobre a minha vida, eu aceito a direção dele para a minha vida, eu aceito os conselhos de Deus para aplicar na minha vida. Então, andar humildemente com Deus é não andar em discordância, mas é andar em comunhão, andar em obediência, andar em submissão, andar aberto para toda a instrução que vem da parte dele. Isso faz a diferença. E Jesus, quando começou o seu ministério, ele, assentado lá no monte chamado Monte das Oliveiras, ele fala sobre as bem-aventuranças, os conselhos para o sucesso na vida. Conselhos para você não perder a sua vida. E a vida começa a se perder com o tempo, perdido em coisas infrutíferas, com práticas erradas, que não leva a nada. O tempo começa, a vida começa a se perder quando se está andando na direção errada. E andar humildemente com Deus, você não vai andar errado. A direção da sua vida não será errada. Os conceitos que você estará aplicando na sua vida serão proveitosos. Por isso que Jesus começa o seu sermão lá, passando para os seus discípulos, e ele passa a ensinar, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. A humildade de espírito é estar aberto para Deus. E quem não está aberto para Deus não usufrui, não desfruta das bênçãos, das promessas, não faz parte do seu governo. Nós observamos hoje, numa linha bem errada, quando a gente vê uma pessoa que faz parte do governo, opa, ele está bem. Por quê? Porque usufrui do que o governo oferece. O que o governo oferece. Usufrui de melhores salários, enfim. E parece que
Menos trabalho, menos horas de trabalho e mais salário. Exatamente. Agora eu pergunto, o que significa fazer parte do reino de Deus? Do governo de Deus? Tem que ter humildade. E a humildade é esse entendimento que nós viemos dele, somos dele e para ele voltaremos. Não vivemos para nós, vivemos para ele. E essa proposta de nós vivermos para ele, temos condições de termos o melhor nível de vida, o melhor padrão de vida, o melhor estilo de vida, os melhores resultados da vida. Pertencendo ao governo de Deus, sendo humilde diante de Deus. Pessoa humilde é aquela que não foge de compromisso, que não engana. Porque, olha uma coisa interessante que o próprio Deus diz para inteligentes: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tudo o que o ser humano semear, isso ele irá colher. A nossa humildade leva-nos a entender melhor que tudo o que nós fazemos é para nós. Dentro desse contexto, que Deus usou o profeta Miqueias para trazer uma correção primeiro para Miqueias e depois para o povo que ele exercia o seu ministério, ele declarou que é bom para o homem. O que Deus propõe é o melhor que o ser humano pode usufruir. São melhores resultados, cria um melhor estado emocional, psicológico e espiritual. Então, andar humildemente com Deus é um privilégio. Nós somos, pastor, da época que isso era muito claro na época. Claro, eu era ainda bem criança, né, na época, assim, adolescente, né? Quando eu comecei, assim, a conhecer a igreja evangélica, eu era adolescente. Até então, eu pertencia a uma outra igreja, mas não participava muito. E aí, pastor, quando eu comecei a conhecer mais a igreja evangélica, né, uma das coisas isso que era a impressão, eu lia, como eu lia, né? Para a gente ser crente, a gente tinha que ser pobre. Pobreza, pastor, não é sinônimo de humildade. Mas na época, eu não sei se quando o senhor, quando eu era adolescente, o senhor já era jovem, né? Então, mas eu lembro disso muito bem, né? Eu tinha ali pelos meus 17, 18, quando eu conheci Jesus por ali. Ali, todo o que era passado para a gente, que Deus ele era com os pobres, Deus cuidava das pessoas que tinham necessidade e que a riqueza era uma coisa que não vinha de Deus, que o dinheiro era do diabo. Então, e aquilo era um sinônimo de humildade. Então, se vestia mal, se a perspectiva de vida toda era muito limitada, né? Então, o que o senhor está dizendo hoje, claro que no decorrer do tempo isso rompeu, né? Claro. Hoje nós temos aí artistas milionários, multimilionários, que são cristãos e abre a boca para dizer que são cristãos, né? Mas naquela época não. Então, mas isso não reverteu para todo mundo. Em geral, a religião em geral entende humildade como você ter um patamar de vida não com qualidade, como o senhor está falando aí. Exatamente isso. E quem, dentro da religião, consegue alcançar esse patamar de uma vida um pouco melhor, se desvia. Por quê? Porque não foi nos ensinado, eu digo isso, eu não recebi esse ensino, eu fui recebendo a revelação através da palavra, do estudo da palavra e o entendimento
espiritual da palavra. Por que que quando a pessoa melhora, ou melhor, esse ministério existe por causa disso? Na década de 80, eu fazia parte já há quase 20 anos de uma denominação muito grande, pentecostal, e as pessoas se convertiam, melhoravam e se desviavam. Eu comecei a não entender isso aí. Se questionar. Me questionar e criar essa... Mas por que se desviam? Se a salvação é caríssima, não tem um valor monetário, físico que se possa pagar para tê-la. E a pessoa acabava perdendo a salvação porque melhorou financeiramente. Há dificuldade, sim, pastora, administrar a salvação e administrar riqueza. São dois senhores. A riqueza é poderosa. Ela domina, ela conquista, ela adquire, coisa e tal. A salvação é a marca de Deus, é o selo de Deus, é a pertencença a Deus. E chega um momento, pastora, eu continuo obedecendo ao meu Senhor que me salvou, ou eu vou seguir as ilusões da riqueza? Porque a riqueza é Mamon. Mamon é um senhor. É o senhor das riquezas. As riquezas é um dom divino que, se a pessoa não sabe usar da maneira certa, ela usa as pessoas. O dinheiro senhor, né? É um bom servo, mas é um péssimo senhor. Então precisa-se humildade para não inverter valores. Por exemplo, quando a pessoa se converte, foi o meu caso, e o caso de muitos. O meu sonho é ter condições de estar na casa do Senhor. Meu primeiro sonho foi uma bicicleta. O segundo sonho foi um carro. E assim muitos lá da minha época também seguiam assim. Mas no momento que tinha um carro, que estava tudo fácil para servir a Deus, para estar presente na casa do Senhor, nos cultos, BR-101. tomava outro rumo. Tá aí. Por que fazem isso? Falta de humildade. Quando a pessoa começa a sair da palavra, a sair do propósito, que ela entra numa linha de desobediência, a desobediência é a ausência de humildade. Porque a pessoa que é humilde, ela se submete, ela obedece, ela pratica, ela não foge do compromisso e ela é grata. Porque ela vê o quanto Deus fez. E depois de Deus fazer tudo o que fez, a pessoa dar as costas, é soberba. O orgulho. É orgulho. E você sabia que foi o orgulho que derrubou o maior, o mais sábio, o mais belo, o mais rico querubim? O orgulho, o querer ser e o querer ter. Tome cuidado com esses sonhos ilusórios. Eu quero ser. Eu quero ter. Em geral, as pessoas querem ter. Né? Querem ter antes de querer ser. Né? E eu creio que essa questão da humildade hoje, pastor, e isso a gente vive, pastor, se a gente for pensar a nível de ministerial na igreja brasileira, quando a vaidade entrou no ser humano,
E quando uma pessoa é colocada sob uma posição de poder, seja qual for, mesmo que não seja. Não estou falando a nível pastoral que fica lá no altar. Qualquer cargo que você dá para uma pessoa, você testa a pessoa. Acho que o senhor até tinha uma fala sobre isso. Temos sim. Uma vez eu dizia que a riqueza, a liberdade e o poder corrompiam. Não, não corrompe. Apenas revelam. Uhum. Quando a pessoa começa a ter melhores condições financeiras, ela vai se revelando lá dentro. A que nível está o seu relacionamento com Deus, seu comprometimento com Deus? À medida que a pessoa começa a receber honras, é promovido, tem um crescimento, também vai revelar. E se a pessoa continuar na humildade, esse crescimento projeta melhor a pessoa. Uhum. E tudo, o dinheiro, liberdade, poder, revela. Mas se você continuar humilde diante de Deus, a liberdade que você vai tendo, você vai glorificar a Deus, vai expandir o reino. Se você continuar em humildade diante de Deus, a riqueza que você vai adquirindo irá projetando a sua vida na expansão do reino de Deus na terra. A liberdade que você está tendo, você terá mais liberdade se continuar humilde para o seu crescimento, para o seu sucesso e para a glória de Deus. Amém. Então a gente hoje está encerrando, né, esse versículo. Olha, é engraçado, né, pastor? Porque às vezes a gente passa por um versículo, lê e aquilo, ó. Nós estamos há 3 semanas já falando sobre o mesmo versículo, porque como que a palavra de Deus ela é inesgotável. E se a gente parar de falar nisso agora, em algum outro momento a gente começar a falar sobre isso, virão outras revelações, né? E revelações atuais. Exatamente. Com o tempo que se está vivendo. Exatamente. Lindo, maravilhoso. Então aí, ó, o que é bom? O senhor declara isso para Miqueias. O que é bom? O que o senhor vai pedir de ti? Não, que se não, né? Que tu pratique a justiça, que tu ames, né, a misericórdia e que tu andes humildemente com Deus. Andar significa um movimento, pastor. Significa que a tua humildade ela não pode ser pontual. A tua humildade ela vai ter que constantemente. Você precisa trabalhar isso constantemente na tua vida. Porque quando você começa a se projetar, você começa a ter honrarias. Uhum. Você começa a querer ser lembrado. Eu ouvi esses tempos de uma pessoa importante que foi num local, pastor, e era natural, ela chegava e ela era citada. Porque ela era uma pessoa que tinha uma relevância. E ela foi convidada aí num local e para ela aquilo era muito natural. Só que ela não foi citada. E ela entrou em crise. Ela entrou em crise porque disse, ué, mas que desonra é esta? Bom, mas ela não foi convidada para ministrar, ela foi convidada como uma pessoa normal. Só que a gente hoje, quando tem uma certa projeção, tem dificuldade de se adaptar a ser uma pessoa normal, porque a gente gosta de que os outros gostem de que a gente seja relevante. Ai, meu Deus, me ajuda. Esse é o ser humano, pastor. O homem gosta, né, de ser VIP. É verdade. É isso, pastor, nosso tempo chegou para o fim. Eu acho que está bom, uma boa medida, bons conceitos, que é só colocar em prática. E uma coisa que, queridos, eu vou provocar, talvez numa outra hora a gente fale com mais propriedade. Toda a verdade é paralela. Hoje tem 2 mundos. Mesmo o mundo perdido. O mundo real e o mundo virtual. Uhum. Hoje tem 2 tipos de cristianismo.
o cristianismo real, que pratica a palavra, e o cristão virtual, que pensa que pode barganhar a Deus. Que quando estão em crise, em necessidade, ainda acreditam que é só pedir. O Filho de Deus, que segue as instruções de seu Pai, as instruções de Deus, ele estará tendo resultados bons na vida, que não terá falta de nada. Observe, me vem à mente um texto do salmista Davi. Davi não foi um paupérrimo. Ele lá no começo, ele vem de umas origens humildes, filho de camponês. Mas num de seus salmos ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou pobre e necessitado. E aí? Porque não era medido por o que tinha. Ele não media, e a segurança dele não estava no status, nas posses, e não estava na segurança do próprio palácio. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quer pertencer a Deus? O caminho é a humildade. E Jesus é a humildade, chamado Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele não ostentou quem ele era antes de ter vindo a esse mundo. Paulo fala que ele subsistia em forma de Deus. Mas ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se, aniquilou-se, até ser reconhecido e visto como figura humana. E foi humilde, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou e colocou-o acima de todo nome. E diante desse nome, Jesus, que foi o exemplo de humildade, um dia se dobrará todo o joelho, nos céus e na terra. E o que nós falamos nos últimos cultos? O galardão da humildade. É o quê? Riquezas, honras e vida. Deus o abençoe. Tchau, gente. Até a próxima.